Nesse ponto, Carlos, a retomada da economia brasileira, o ministro Paulo Guedes faz parte da função dele transmitir otimismo, porque a atividade econômica depende principalmente de expectativas, né, de otimismo. Como é que você acha que vai ser a retomada da economia brasileira? Pode ser em V, que nem disse o Paulo Guedes, caiu, subiu? Pode ser em U, com uma parte do meio aí bem longa, U? Pode ser como o símbolo da Nike, que cai rápido e levanta mais devagarinho? Como que você acha que pode ser? Eu acho que nós vamos poder falar melhor sobre esse tema assim que nós ultrapassarmos a questão das eleições municipais previstas agora. Porque eu acho que as eleições municipais terão um impacto muito grande, seja para o governo federal, a coligir aí com relação às possibilidades de alguns alinhamentos políticos com reflexos econômicos, porque o que nós estamos vendo, e eu estou aqui no conselho da Fiesp já há muitos anos, os empresários estão, entre aspas, alguns setores represados, que você sabe, né? Há um silogismo que foi utilizado outro dia pelo Guilherme Bequimol, que eu gosto muito, que é um cara é o dono da XP, que é um dos empresários arrojados, e ele comentava conosco o seguinte, que normalmente na economia normal, sem pandemia, você tem uma disputa muito grande por posições ranqueadas na economia em diversos setores. E que na pandemia, o que está havendo é que essa disputa de uma corrida normal virou uma corrida na chuva. Quer dizer, para o telespectador nos acompanhar nesse silogismo, hoje em dia você tem muita gente quebrando, muita gente entrando em recuperação judicial, muita gente indo à falência e muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Tem muita gente que está aproveitando a quebra e está fazendo estoque, está comprando produtos e está comprando, inclusive, ativos. Então, o problema é que no descompasso, quando você tem as crises, muitas pessoas perdem muito e outras ganham muito, né? Então, o ideal, como dizia Santo Tomás de Aquino, para a sociedade é in medius virtus est, a virtude estaria no meio termo. E o que nós queríamos era ver no nosso Brasil uma economia estável e não esse desequilíbrio, porque hoje, infelizmente, a gente encontra alguns governos assolados pela corrupção, como acontece com o governo do Estado do Rio de Janeiro, que, infelizmente, passa por mais uma crise política e econômica, certeza. A gente tem disputas nos principais currais, desculpe as palavras, mas é essa, né? Currais eleitorais do país, que indicam que o governo Bolsonaro está buscando um alinhamento e até algumas parcerias para tentar buscar a sua reeleição. Então, a pergunta que você me faz, ela, neste momento, o que a gente está dizendo? É como disse o Roberto, e que eu realmente comecei a abordar aqui. Se nós não tomarmos cuidado de descolarmos da economia mundial, o Brasil pode entrar numa recessão sem precedente. Mas eu ainda tenho aqui comigo, até acompanhando a força de toda a economia que a gente vê aqui na Fiesp, eu tenho uma esperança que o empresariado brasileiro vai pressionar as suas lideranças políticas e não vai permitir isso. Até porque alguns setores experimentaram, mesmo na recessão da pandemia, algum crescimento, como é o caso do setor de delivery, né? Como alguns setores específicos cresceram. O que está vendo é que nós estamos mudando os nossos comportamentos. Acho que isso veio para ficar.